Graça e paz a todos. Eu sou o irmão Bruno Jefferson, da Igreja de Cristo em Apodi, e hoje tenho mais uma grata oportunidade de trazer uma mensagem ao seu coração em mais um culto em seu lar. Nesta oportunidade, nós haveremos de fazer uma leitura do texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, apenas 4 versículos. O versículo 1 até o versículo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 21. Diz assim as Sagradas Escrituras: E olhando ele, no caso Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Meu querido irmão, minha amada irmã, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um dos textos clássicos que tratam sobre o modo como o nosso Senhor Jesus vê as contribuições e os donativos que nós damos para o reino dele, para a causa dele. E você também pode encontrar esse mesmo texto, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 12, nos versículos 41 a 44. É um texto conhecido como a oferta da viúva pobre. Tanto Marcos como Lucas registraram essa passagem de Jesus contando acerca dessa viúva pobre. E eu acho interessante que, ainda que não estivesse na Bíblia dizendo que ela era pobre, só o fato da Bíblia afirmar que ela era viúva já nos dá um entendimento, por conhecermos como era a realidade das pessoas viúvas na época de Jesus, que essa mulher era uma pessoa que tinha poucas condições. Era uma mulher que certamente passava dificuldade, porque se ela era viúva, significa dizer que o marido dela estava morto. E naquela época de Jesus, que era um regime totalmente patriarcal, onde o homem era o chefe da casa e normalmente o único provedor da casa, se a mulher era viúva, normalmente ela era uma pessoa que estava passando por muita dificuldade, tendo em vista que o seu marido era falecido. Então, a oferta da viúva pobre é um texto da Bíblia Sagrada contando o modo como Jesus avalia o que nós fazemos para ele. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é algo muito importante e muito interessante. Não é todo tipo de oferta, não é todo tipo de sacrifício que o nosso Senhor Jesus recebe e que dele se agrada. Não, Senhor. Tem muitas coisas que muitas pessoas fazem achando que estão agradando ao Senhor Jesus, quando na realidade não estão. Então nós vamos aprender nesse texto qual é a motivação correta para servirmos a Deus e qual é a oferta, qual é o donativo que ele realmente se agrada quando nós realizamos. Note que a primeira parte do texto diz: E olhando ele quem? Jesus, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Vale destacar que naquela época, no templo, existiam 13 arcas do tesouro, que numa outra tradução da Bíblia você não vai encontrar o termo arca do tesouro, você vai encontrar a expressão gasofilácio. Arca do tesouro e gasofilácio é a mesma coisa. Era um local, era uma estrutura, um objeto, onde se ficava distribuído ao longo do templo, tinham 13 gasofilácios, 13 arcas do tesouro, e lá cada pessoa poderia chegar e colocar a sua oferta em dinheiro, que seria utilizado para a manutenção do trabalho dos sacerdotes e as despesas do templo. Então, na época de Jesus já havia essa prática de se contribuir para que houvesse a manutenção do trabalho do Senhor que estava sendo realizado pelos sacerdotes. E aí, nessa passagem específica, primeira coisa que me chama a atenção no versículo 1
de Lucas 21 é que, e olhando ele, ou seja, Jesus estava olhando, Jesus estava observando, Jesus estava prestando atenção na maneira como os ricos estavam colocando a sua oferta no gasofilácio, na arca do tesouro. Essa é a primeira lição que a gente tira. Jesus, ele não é desatento. Jesus, ele não dorme. Jesus, ele não é pego de surpresa. Jesus, ele está sempre atento, observando o que as suas criaturas estão fazendo aqui na terra, né? E ele estava nessa oportunidade olhando os ricos colocando as suas ofertas na arca do tesouro, né? E ele viu também na mesma oportunidade uma pobre viúva, né? Uma mulher que não tinha mais o seu esposo, que também foi colocar a sua oferta na arca do tesouro. Só que o evangelista Lucas registra que aquela mulher ela colocou apenas 2 pequenas moedas. Fazendo um estudo mais a fundo desse texto, a gente aprende que aquela mulher utilizou ou doou, deu como oferta as 2 moedas de menor valor que existiam na época. Fazendo uma comparação com os dias atuais, eu pelo menos nunca mais vi moeda de 1 centavo, né? Eu acho que a menor moeda que eu consigo ver hoje, no que diz respeito ao dinheiro brasileiro, é a moeda de 5 centavos, né? A de 1 centavo eu particularmente nunca mais vi. Mas é como se essa pobre viúva estivesse colocando as 2 menores moedas da época, as menos valiosas na arca do tesouro, né? Eram 2 pequenas moedas que valeriam muito pouco. É como se hoje ela estivesse botando 2 moedas de 5 centavos. E aí talvez alguém possa dizer, nossa, como essa mulher contribuiu com pouco. Ela deu apenas 2 pequenas moedas. Mas aí entra a grande lição de Jesus. Jesus disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Ou seja, Jesus disse, essa mulher foi a que deu a oferta que eu mais me agradei. Essa mulher foi a que deu a contribuição, o donativo, que mais agradou a mim, disse Jesus. Na minha Bíblia, quando Jesus fala alguma coisa, as palavras de Jesus estão realçadas na cor vermelha, e o restante do texto está em preto. Aqui está claro que o versículo 3 foi Jesus falando aos seus ouvintes que de todas as ofertas que estavam sendo colocadas naquele momento, e tinha muita gente rica depositando e ofertando, ele tinha se agradado muito mais das 2 pequenas moedas que aquela pobre viúva depositou na arca do tesouro. Talvez você pudesse pensar, mas será que Jesus estava equivocado? Será que Jesus não se enganou? Ora, se uma pessoa rica depositou uma grande quantia em dinheiro ali, e outra, no caso a pobre viúva, depositou apenas 2 moedinhas que não valiam praticamente nada, como é que Jesus disse que se agradou mais daquela que depositou as 2 pequenas moedinhas? Mas aí é justamente o ensino do mestre, por causa que aqueles que eram ricos, que depositaram grandes quantias em dinheiro, depositaram daquilo que lhe estava sobrando, daquilo que lhe estava sobejando, como diz o texto sagrado. Já a pobre viúva, ela depositou tudo o que ela tinha. Percebeu a diferença? Eu aprendo com isso que Jesus ele não está interessado necessariamente na quantidade que você consegue ofertar para o reino dele. E aqui você pode utilizar esse princípio para todas as áreas do serviço cristão. Deus ele não está interessado, nosso Senhor Jesus não está interessado na quantidade de oferta que você dá para o reino de Deus. E aí eu me refiro não somente a dízimos e a contribuições liberais, como o caso de ofertas convencionais. Eu me refiro a todo tipo de serviço. Deus ele está interessado se você fez isso pela motivação correta, isto é, por fé, por gratidão, por despreendimento e de forma sacrificial. Jesus ele está mais interessado, escute isso com bem atenção, no sacrifício que você realiza para a glória do nome dele. Note que os ricos que depositaram grandes somas de dinheiro no gasofilácio, na arca do tesouro, não tiveram nenhum sacrifício,
Porque como a própria Bíblia diz, eles depositaram daquilo que lhes estava sobrando, sobejando. Não foi sacrifício, não custou nada para eles. Eles já tinham sobrando, só fizeram doar aquilo que estava sobrando. Mas já a pobre viúva não. Ela era viúva e a própria Bíblia já ainda qualifica como pobre. Ou seja, ela talvez estivesse precisando muito daquelas 2 moedinhas que para os olhos humanos era uma contribuição muito pequena, mas para ela lhe custou muito, porque era tudo que ela tinha. Note que Jesus está de olho no sacrifício. Daí eu tiro uma lição valiosíssima para a minha e para a vida de cada um de vocês que estão assistindo a essa pregação. Jesus, ele está de olho no que nós fazemos para ele. Ele contempla todos os dias o que nós fazemos. Ele não recebe todo tipo de serviço que fazemos para ele, mas somente aquele serviço que nós fazemos para ele de forma sacrificial, com fé e com amor, sem esperar nada em troca. Não, sem esperar o reconhecimento dos homens, sem esperar o reconhecimento da sociedade, mas apenas realizando esse serviço por entender que estamos cumprindo o nosso papel de amarmos o próximo como a nós mesmos e de cumprirmos a nossa missão aqui na Terra enquanto estivermos aqui na Terra. Uma das coisas que eu mais tenho visto nos últimos dias, e isso tem sido amplamente divulgado nas redes sociais, Facebook, Instagram, até mesmo no WhatsApp, né? De pessoas fazendo caridade, de pessoas ajudando o próximo, e isso não tem nada de errado, mas o errado está no fato de que muitas pessoas fazem isso e na mesma hora tiram um selfie, né, para postar a foto na rede social, na mesma oportunidade gravam um vídeo, né, com a mão dando a oferta para um necessitado e com a outra gravando um vídeo com seu celular para divulgar essa ação de bondade que está sendo realizada. Eu quero dizer para você que comete esse tipo de prática, de divulgar uma ajuda que você deu para alguém necessitado, eu quero dizer que isso não agrada ao Senhor. Que isso não é uma forma de sacrifício. Que isso não é amor nem sequer ao próximo. Você pode até ter ajudado uma pessoa necessitada. E aqui vai servir para aquela pessoa. Mas para você, a sua atitude não serviu para Deus. Porque você já recebeu o reconhecimento dos homens e das mulheres na foto que você postou, no vídeo que você divulgou, da suposta caridade que você fez de forma despreendida. Vivemos em uma geração de aparências. Vivemos em uma geração onde as pessoas gostam de aparecer. Fazem tudo por curtidas, fazem tudo por comentários, fazem tudo por compartilhamentos. Quanto mais curtidas e mais comentários, mais as pessoas se envaidecem, mais as pessoas se acham as tais. E assim como disse o escritor de Eclesiastes, vaidade, 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 tudo é vaidade, né? Nós precisamos entender que aqueles que querem aparecer, na realidade, já vão ter o seu reconhecimento obtido pelos homens. Os aplausos aqui da terra, o reconhecimento das pessoas nas redes sociais. Mas se você espera reconhecimento dos homens, não espere reconhecimento da parte de Deus. Com esse texto da viúva pobre, nós aprendemos que para servir a Deus, não precisamos de holofotes, não precisamos colocar nas redes sociais, não precisamos divulgar em Instagram, Facebook, WhatsApp. Basta que Deus veja a ação que nós estamos realizando. Não queira reconhecimento dos homens, não queira reconhecimento através de curtidas e comentários. Queira somente o reconhecimento que vem do Senhor Jesus, que é um justo juiz e irá lhe recompensar por cada ação boa que você executa aqui na terra para a glória do nome dele. Então essa oferta da viúva pobre foi uma oferta sacrificial. Tire isso de lição para a sua vida. Tudo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor. Aliás, Ele não recebe nada além disso. Ele quer que você faça o seu melhor. Ele quer que você faça isso de forma desinteressada. Não é você quem tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus.
Quem deve aparecer na igreja é Jesus. Quem deve aparecer através da sua vida é Jesus. Quem deve aparecer através das ações de caridade que você faz ao próximo é Jesus na tua vida, não é você. Eu costumo dizer, quando eu faço pregações de forma evangelística, ou até mesmo dentro da igreja, em cultos normais de louvor e adoração, que se a gente quiser aparecer, é só colocar uma melancia na cabeça e sair no meio da rua, que aí a gente aparece. Todo mundo vai dar conta, todo mundo vai prestar atenção. Lá vai fulano de tal com a melancia na cabeça, lá vai ele, lá como é doido, Se você quiser aparecer, é só botar uma melancia na sua cabeça. Mas quem tem juízo e quem conhece a palavra de Deus, entende que quem deve aparecer é Jesus. Então, com esse texto da oferta da viúva pobre, eu aprendo que Deus ele só se agrada de ofertas que nós damos para o reino dele e de auxílios que nós prestamos ao nosso próximo quando fazemos isso de forma sacrificial. Deus não está interessado, meu querido, enquanto você dá de dízimo, enquanto você dá de oferta. Tem gente que pensa que quanto mais Deus vai abençoar, como se fosse uma barganha. Eu dou isso para o reino de Deus e ele vai me abençoar lá na frente. Não. O que Deus nos ensina é que ele está interessado na motivação pela qual nós realizamos qualquer serviço para o reino dele. Quer seja a devolução de dízimos, quer seja a entrega de ofertas, quer seja o que nós cantamos para a glória dele, a pregação que nós realizamos, ou seja, desde o serviço que ninguém está vendo até o serviço que todo mundo vê, Deus ele quer que a gente faça com a motivação correta. Lembre-se da viúva pobre. Ela deu tudo o que ela tinha. E você? Que sacrifício você tem realizado para o reino de Deus? Que sacrifício, que serviço você tem realizado para a glória do nome do Senhor Jesus? Independente do que você esteja fazendo, tudo Deus haverá de lhe recompensar, desde que você esteja fazendo com a motivação correta. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Eu agradeço essa rica oportunidade. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.